O feminicídio é uma realidade brutal, a gente sabe. Mas o que choca ainda mais é pensar que, na maioria das vezes, ele poderia ser evitado. Vamos agora mergulhar nas suas causas e explorar os caminhos para uma solução, com a ajuda da psicóloga Vasti Maciel, que é especialista e está na linha da frente do combate à violência doméstica no Brasil. Pois é isso que os estudos e especialistas mostram. O feminicídio não é uma coisa que acontece do nada, um ato isolado e imprevisível. Muito pelo contrário, ele é o ponto final de uma escalada de violência que vai deixando vários sinais pelo caminho. E aí fica a grande pergunta: se dá para evitar, por que continua acontecendo tanto? E para achar essa resposta não dá para ficar só nos números, né? A gente precisa olhar mais fundo, entender a psicologia por trás do agressor, o papel que é fundamental do sistema de justiça e, claro, as estruturas da nossa sociedade que muitas vezes acabam permitindo que essa violência cresça quietinha, no silêncio. Bom, para a gente começar a entender como a violência chega no nível do feminicídio, é importantíssimo quebrar um mito que muita gente ainda acredita. Aquela ideia do ciclo da violência. A imagem de um ciclo dá a impressão de que as coisas voltam para uma fase de calma, uma lua de mel, sabe? Como se tudo pudesse voltar ao normal. Mas a realidade é outra. O modelo mais correto é o de uma espiral que só desce. Cada agressão é pior que a anterior e a situação vai ficando cada vez mais perigosa, sem nunca voltar a ser como era antes. Mudar essa forma de pensar é o primeiro passo para entender o tamanho do risco. E esses sinais de alerta, eles não surgem do nada. A psicóloga Vasti Maciel aponta alguns que costumam aparecer bem cedo na relação. O problema é que, muitas vezes, eles são ignorados, porque a sociedade, de certa forma, ensinou as mulheres a normalizar, a arranjar desculpas para esses comportamentos. Ok, mas e quando a vítima finalmente consegue quebrar o silêncio e vai denunciar? Bom, aí a forma como ela é recebida faz toda a diferença. E é aqui que entra um conceito muito importante, o de escuta qualificada. Mas atenção, isso aqui não é uma sessão de terapia, tá? O objetivo é outro, é criar um espaço seguro, sem julgamento, para que a vítima possa contar sua história. O resultado disso é um relatório técnico que transforma aquele relato, aquela dor, em algo com peso legal que dá materialidade para o caso, como se diz no jargão jurídico. E essa frase da Vasti Maciel resolve isso perfeitamente. O papel da psicologia aqui não é julgar, não é dar a sentença, é construir a base de entendimento para que a justiça possa fazer o seu trabalho da forma correta. Então, na prática, esse processo estruturado consegue transformar uma narrativa que é extremamente dolorosa em uma prova concreta, em um documento que fortalece a acusação no processo legal. É um passo crucial. Entender o problema é uma parte, mas a questão que fica é: que ferramentas práticas a gente tem para parar essa violência antes que seja tarde demais? E aqui está uma das respostas mais diretas e eficazes. A mensagem de quem trabalha com isso todos os dias é muito clara. As medidas protetivas salvam vidas. Elas são uma das ferramentas legais mais importantes que existem para prevenir o feminicídio. Só que é muito importante entender como elas funcionam para a gente não cair no erro de achar que é algo automático, que sai na hora. Não é bem assim. O pedido é feito, mas um juiz precisa analisar e conceder a ordem. A lei diz que isso tem que acontecer em até 48 horas, mas em casos urgentes costuma ser mais rápido. Agora, um número, só para a gente ter a dimensão do que está em jogo. 52. Esse foi o número de mulheres que foram vítimas de feminicídio em Mato Grosso em um único ano recentemente. É um lembrete muito duro. E aqui a gente vê a complexidade da situação. Dessas vítimas, algumas até tinham a medida protetiva funcionando. O problema é que elas tinham se reconciliado com o agressor, voltado para a relação, mas sem comunicar isso às autoridades. Isso mostra uma falha trágica no sistema, que depende dessa comunicação para funcionar. Tudo isso deixa bem claro que, por mais importantes que as instituições sejam, a prevenção de verdade, a solução definitiva, exige uma mudança muito mais profunda na nossa sociedade. E quando a gente vai cavando, a gente chega na raiz cultural dessa violência, que é o machismo. Aquela crença que está tão enraizada de que os homens têm direito de controlar as mulheres, como se elas fossem uma propriedade. É essa ideia que alimenta a raiva quando eles ouvem um não. Então a responsabilidade maior acaba caindo sobre os homens. Eles precisam refletir, questionar os comportamentos que aprenderam a vida toda e, de forma ativa, buscar uma outra maneira de ser, uma masculinidade que não precise de dominação para existir. A mudança é urgente e começa na mentalidade.
E um dos maiores obstáculos para essa mudança é justamente a resistência dos homens em procurar ajuda. A ideia de fazer terapia, de cuidar das próprias emoções e traumas, ainda é vista por muitos como um sinal de fraqueza. E essa resistência acaba perpetuando a espiral de violência, afetando todo mundo ao redor. No final das contas, se a violência se alimenta do silêncio, a grande pergunta que fica é essa: como é que cada um de nós pode ser uma voz para que a mudança aconteça? Porque evitar essa tragédia não é só um trabalho da justiça. Exige sim que os homens mudem, que a sociedade pare de julgar as vítimas e, acima de tudo, que todos nós nos recusemos a ficar em silêncio.